Do coração, talvez se você não chorar. Bom dia, quer dizer, boa tarde, Brasil, boa madrugada, Japão. Oi, meninas, tudo bem? Meninas e menino. Boa tarde, senhor. Tudo bem com vocês? Tá sim. E com Ai, você? tudo bem, parece que você tá meio cansada, Ju. Ah, senhor, eu tô meio doente Ah, hoje. entendi. Levantei, mas tá tudo Entendi. certo. Ah, tá gripada? Acho que sim. Ah, entendi. Se cuida, hein? Se cuida. Obrigada, senhor. Você também. Tá bom. Cuida de você pra mim, tá? Vamos lá, então. Nós vamos começar a aula de hoje. Oi, Gabi maravilhosa. Oi, Ana maravilhosa. Tudo bom, Oi, menina? Sá, tudo bem? Oi, tudo bem. Viu? Era Desculpa, pra. entrei segunda, é que eu tô me mudando e aí segunda eu não tava com internet aqui e tal, aí eu não consegui entrar. Ah, entendi. Você tá mudando de. Aí mesmo em Itupeva ou não? Não, agora eu tô no Eloy. Ah, entendi. Você queria morar no Eloy ou não? Sem dúvidas. É, né? Eu também quero ir mudar pro Eloy. Eu logo vou ser vizinho de vocês aí. Vocês vão ver só. Muito legal. Parabéns aí pela nova conquista, então, tá? É, Vocês combinaram de entrar com o mesmo tom de camisa aí, de blusa, enfim, escuro, meio. Olha lá, ó. Olha só, até a manguinha tá no mesmo. Olha só, tá a manguinha aqui, uma. Você é louco, parabéns. A sintonia é tudo nessa vida, né? Bom, muito bem, pessoal. Nós falamos então, para quem assistiu a aula gravada, a gente também assistiu a uma aula aqui do Augusto Matraga, né? Que vai cair na prova de vocês. Agora nós vamos para a apostila de vocês e vai cair uma questão fácil, sobre texto, sobre tipo textual, né? É, Nós vamos dar uma olhada nisso, de tipo textual e gênero textual, tá ok? Lembrando vocês que, por exemplo, a Unicamp ela pede vários gêneros textuais, né? A vantagem de quem vai prestar Unicamp é essa, que tipo, você não precisa fazer só uma dissertação, se você quiser fazer uma crônica ou uma carta, é óbvio, você tem que seguir as instruções que lá estão. Mas o vestibular da Unicamp é diferenciado, porque ele te dá várias opções para você escolher quando você chega na segunda fase de fazer a redação que você se sente melhor, né? Nós vamos dar uma olhada nisso hoje. E também a FUVEST é a mesma coisa, nem sempre é dissertação, né? Vocês vão ver. Hoje nós vamos dar uma olhada que teve um tema que eu achei fantástico, que era sobre eu acho que eu já até comentei com vocês sobre a escolha da palavra do ano, né? Que sempre, se não me engano, a universidade. E agora? É uma universidade famosa dos Estados Unidos, elege uma palavra ou uma expressão do ano, certo? E uma dessas que elegeram eu achei até interessante que em um desses anos, acho que se não me engano foi no ano de 2016, a palavra não era uma palavra que foi escolhida, era um emoji, era aquele emoji do sorriso e o choro, sabe? Que chora e ri ao mesmo tempo. Que era a expressão do ano. Então, assim, para vocês verem como as coisas estão mudando, né? Como esse mundo tá mudado, né, hoje em dia. Esses dias eu comecei a ver, tem alguns, agora falando mais da pandemia, alguns restaurantes, como vai mudar a arquitetura? Alguns restaurantes já colocando mesas individuais, né? Eu vi uma reportagem naquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios, sabe? Eu sou fascinado por esse tipo de programa assim, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Globo Rural, enfim. E aí eu vi que tá mudando a arquitetura. A Ana tá olhando e falando, nossa, coisa de velho mesmo, e professor, nossa, a idade tá chegando.
Eu vi que a arquitetura está mudando, viu, dos restaurantes. Aqueles que querem fazer arquitetura, enfim, se liguem nisso, de que está mudando tudo, né? Agora, por exemplo, na moda está mudando. Eu vi também no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que a mulher já criou um moletom com touca. Sobe até aqui a touca, sabe? O zíper, em vez de subir até aqui, sobe tudo aqui e vira uma touca. Então, na verdade, faz tempo e não faz, né? Porque é óbvio, eu sei como vocês falam, que é aquela que subia até aqui, né? Mas o formato mesmo é uma touca agora. Tipo, já vem o moletom com a touca mesmo, entendeu? Ele sobe até aqui, mas... depois vocês pesquisem lá. O nome do programa é Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu sei que nem todo mundo assiste, mas eu assisto, tá bom? Então vamos lá. Recapitulando a aula passada, quem pode me dizer quem foi Augusto Matraga? Não foi esse aí, não. Não, vocês estão errados. Sim, um pouco. É, isso mesmo. Joãozinho Bem. Isso, muito bem. Não, gente, não, isso aí tá errado o que vocês estão falando. Então vamos lá, eu vou recapitular com vocês. Augusto Matraga era um cara muito mal mesmo, né? Que a mulher decide que vai fugir, vai dar o fora com um outro rapaz, que ela se apaixona por outro rapaz e dá o fora. Ele toma um sentido na vida de que não, agora eu tenho que ir lá e recapturar, né, a minha mulher, isso não vai ficar assim, né? E lembrando que essa história se passa no sul de Minas, aquela coisa, sabe, mesmo de terra sem lei, sabe? 1946, o machismo imperando, o cara não quer aceitar, acaba macho, sim senhor, e aí ele vai atrás dos capangas dele, só que ele não pagava os capangas dele. E aí os capangas dele vão dar um pau nele, desculpa a expressão, né? Dão um cacete nele e deixam ele meio morto, certo? Até que duas almas boas vêm, o cara quase morto lá, e o acolhem, né? Esse acolhimento, marcado na história do João Guimarães Rosa, ele começa a trabalhar para que os pecados dele sejam perdoados. Então ele começa a viver uma vida no anonimato. Todo mundo sabia que ele era o Augusto Matraga, mas ele começa a viver uma vida carpindo, isso e aquilo, até que acontece algo na vida dele, que é o aparecimento da trupe, né? Da trupe do Joãozinho Bem. Eles se tratam super bem, eles têm um respeito entre um e o outro, né? O Nhô é o Nhô, né? Nhô Augusto e o Joãozinho Bem, só que de repente esse Joãozinho Bem mata uma família inteira, porque o pai da família tinha matado todos os capangas do Joãozinho Bem. Aí ele falou, isso não vai ficar assim, e para se vingar ele mata a família toda. E aí o Nhô Augusto, que é o Augusto Matraga, ele faz justiça também aí e mata o Joãozinho Bem e depois acaba também morrendo, certo? Essa é a história que acontece no sertão, né, de Minas Gerais. Nós vamos só perpassar o capítulo da apostila para vocês terem as respostas, mas nós não vamos ficar mais na história, porque nós vimos na aula passada, só estou recapitulando aí, porque eu tive poucas pessoas na aula passada, que me deixa muito triste. Mas eu vou me recuperar, viu, gente? Pode ter certeza. Vamos lá. Vamos lá. Abram comigo a apostila de vocês, então, meus amores. Vamos lá. Eu estou na página de número... Deixa eu ver... 49, tá ok? Lembrando que a história A Hora e a Vez de Augusto Matraga está também num livro conhecido como Sagarana, certo?
o maior livro do João Guimarães Rosa é realmente Grande Sertão Veredas, certo? É o maior livro dele. Ele vai, depois de publicar o Sagarana, ele vai publicar o Grande Sertão Veredas, ok? E aí é o sucesso mesmo do João Guimarães Rosa. São leituras, pessoal, que assim, vocês não perdem nada em ler, tá? Por quê? Porque sempre cai em vestibular, vocês vão ter filhos mais para frente, né? Muito mais para frente, né? Ou mesmo se vocês não tiverem filhos, vocês vão ter algum sobrinho, alguém que vai perguntar para você: ah, nossa, na escola vai ter o Grande Sertão Veredas. Meu, quando eu estudava na escola, né? No ensino fundamental, ensino médio principalmente, eu estudava o Grande Sertão Veredas, agora vocês estão estudando, isso aí não vai mudar. Isso aí nós chamamos de clássicos da literatura, certo? Não vai mudar, pode passar 200, 300, você vai continuar estudando, assim como a gente faz com as obras do Machado de Assis, enfim, né? O Guimarães Rosa, ele é mais recente que o Machado de Assis, né? Ele está no modernismo brasileiro, mas se a gente for ver aí, já tem aí 80, 90 anos, certo? 70, 80, 90 anos. E as obras do modernismo, tá? Do Guimarães Rosa tem um pouco menos, tem uns 70 anos. E nós estamos estudando. Agora, mais para frente, também não muda, certo? Então, você não perde nada. É óbvio, né? Eu falei para vocês, eu li Sagarana quando eu estava no ensino médio. Eu achei bom, mas eu não tinha a visão que eu tenho hoje, certo? Quando a gente volta a ler outro livro, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência mais madura, apesar que não dá para falar maduro no caso de vocês, né, que são jovenzinhos, certo? Mas, por exemplo, sei lá, eu ouvia uma história, eu li um texto quando eu tinha, sei lá, 10, 11, 12 anos, e depois chegou lá, eu li o mesmo texto quando eu tinha 15, aquilo parece que, nossa, era totalmente diferente. Já aconteceu com vocês isso ou não? Já? Olha que maravilha. Então, é isso que acontece também com os livros, com os clássicos, tá? Quando você lê na vida adulta, quando você tem um outro entendimento, talvez isso faça um pouco mais de sentido. Não vou falar que é uma linguagem totalmente gostosa. Realmente é para quem para quem como que eu posso dizer, precisa, ou para quem gosta, certo? Quem precisa porque quer desesperadamente passar em algum vestibular, e para quem gosta, que aí eu já diria que são professores de literatura, professores de língua portuguesa, que lê e fala: nossa, que da hora, meu. Mas nem todo mundo vê por esse viés, certo? Tem gente que olha e fala assim: nossa, não entendi nada, meu Deus, eu não quero mais ler, e aí abandona o livro na primeira página, certo? Quando, na verdade, talvez as primeiras páginas sejam mais difíceis mesmo, porque você não tem familiaridade com a leitura, né, que você se propôs a fazer, tá ok? Aí vocês têm mais algumas questões do Grande Sertão Vereda, certo? O interessante é que, assim, ó, ontem não, na segunda-feira, a professora que a gente assistiu a aula, eu esqueci o nome dela, que é muito legal a aula dela, inclusive, ela fala o seguinte: olha, nas obras do Guimarães Rosa, os personagens não são totalmente ruins e também não são totalmente bons, né? Ele tem essa linha tênue entre bondade e maldade. Tanta verdade que o Nho Augusto ajuda, entre aspas, ajuda, né? Fica santificado por ter matado o Joãozinho Bem no final da obra. Né? Então, quer dizer, a maldade dele, olha só que paradoxal, que contraditório. A maldade dele de fazer justiça com as próprias mãos deixa ele santificado. Os outros vão pensar no Nho Augusto como alguém que, fez a justiça, certo? Então, assim, não é o ser humano, certo? Ele tenta ser aí, como que nós podemos dizer, o mais realista possível, apesar de não viver na época do realismo, tá? Então, aqui, eu já falei para vocês, né, que o Grande Sertão Veredas parece muito com a história do...
de uma novela que teve na Rede Globo, que é... Alguém me ajuda aí, os noveleiros de plantão. É uma que tinha o Cauã Raymond e aquele ator que faleceu, Domingos Montanher. Passou recentemente, passou acho que 2014, recentemente, né? Muito bem. Cordel Encantado. Cordel Encantado era uma novela que também tinha uma moça que se passava por um homem, né, para poder lutar, né, para poder lutar entre os cangaceiros lá. E o Grande Sertão Veredas tem isso também, ó. Então, eu vou ler para vocês só o enunciado e o textinho que tem aqui das questões 3 e 4, ó. Os testes 3 e 4 referem-se ao Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, produzido a seguir. Nessa obra, a personagem de Adorim é uma mulher que se faz de homem para entrar no bando de Riboaldo, narrador da história, e vingar a morte de seu pai. Riboaldo só descobre isso depois da morte de Diadorim. E o Riobaldo, enfim, esse rapaz aí, ele acaba se apaixonando pela Diadorim. Só que ele tá achando que ele tá se apaixonando por um capanga dele. Então imagina, mais uma vez, pessoal, a gente tem que, ó, literatura, a gente tem que viajar, tá? Viajar no pensamento, a gente tem que... Desculpa. A gente tem que se teletransportar para a cena, certo? Agora vocês imaginem a situação dele, um cabra, né? Criado para estribuchar as pessoas, facão, né? De repente apaixonado pelo capanga, apaixonado por... E aí ele fala, ele fica com aquele sentimento, falando, nossa, eu não posso fazer isso, né? E depois ele descobre, mas depois da morte, só que a Diadorim era, na verdade, que Diadorim era Diadorim, tá certo? Então, mas Diadorim, conforme diante de mim estava parado, reluzia no rosto com uma beleza ainda maior, fora de todo o comum. Os olhos, vislumbre meu, que cresciam sem beira de um verde dos outros verdes, como de nenhum pasto. De que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espalhado rústico em ações, e franzi. Ele tinha a culpa? Eu tinha a culpa? Então aí é um diálogo que se fomenta aí no coração dele, certo? Então as considerações do narrador mostram-se confuso pelo fato de, né, perceber que nutria por Diadorim um amor, né, homossexual. Então, ainda mais nessa época, ele ficava bem assim, angustiado com isso, tá? E aí passa na obra do João Guimarães Rosa, certo? Espera aí. As orações interrogativas que finalizam o trecho permitem entender que não há culpados quando se ama, né? É isso que são questões aí da UFSCar, tá ok? Ó, essas questões, pessoal, como que eu posso dizer assim? Essas questões de sonoridade, certo? Elas não vão cair na prova de vocês. Essas questões de sílaba, vocês têm aula comigo desde o 9º ano, alguns, né? Então, assim, eu nunca vi em muitas provas essa questão de rima, certo? De rima rica, rima pobre, enfim. Então, eu prefiro não colocar essas questões aí para vocês sobre separação, sabe? Escansão, né? Escansão eu prefiro não colocar porque raramente cai, tá? Aqui eles estão mostrando uma modelo Enem, tá? Mas raramente cai esse tipo de questões aí no Enem, tá? Então, essa era o 23, o 24. Aí sim vem falando A Hora e a Vez de Augusto Matraga, né? No Conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Por que chama A Hora e a Vez de Augusto Matraga, pessoal?
Porque alguém promete para ele o seguinte, ó, uma hora vai chegar a sua hora e a sua vez. É isso, é essa promessa, tá? E para vocês também não é diferente, viu, pessoal? Uma hora vai chegar, a hora e a vez de vocês. Calma, tenham paciência. Enquanto isso, vão se preparando, tá? Porque a hora que chegar a hora e a vez de vocês, não adianta falar, mas eu não estou preparado para isso. Em qualquer coisa da vida, tá? Principalmente aí vocês que estão buscando agora algo de vestibular e profissional, tá? Vai se preparando, vai fazendo aí os cursos que você quer, vai estudando por conta também, vai aproveitando as aulas, né? Se é que dá para aproveitar alguma coisa da aula online. Mas eu acredito que sim, eu acredito que vocês... Aí a resposta é com vocês também, né? Dá para aproveitar alguma coisa da aula online ou vocês acham que nada? Professor, é uma experiência diferente, né? Mas eu não gosto, não. Não consigo Não, me né? concentrar. Eu também não, eu também prefiro presencial, tá, pessoal? Mas não deu para ter, né? Mas eu entendo vocês, tá bom? É melhor o presencial, você já pergunta, vocês já falam ali na hora, ó, professor, mas isso e aquilo, né? Às vezes aqui fica meio chato de perguntar, não sei, isso e aquilo. Mas eu super entendo vocês, tá? Mas alguma coisa, pelo menos, vocês podem falar, bom, isso aí eu aprendi na aula online, né? Enfim. Eu não sei como que os professores... Ó, sinceramente, eu tiro o chapéu. Eu não sei como os professores de exatas fazem com aula online, certo? Eu não sei como o Yuri, como o Miguel, enfim, eles fazem. Porque, ó, meu, português ainda dá para você... Ó, dá para eu fazer isso que eu tô fazendo. Ler com vocês, explicar, puxar um outro assunto. Agora, exatas, meu Deus do céu. Eu acho que se eu fosse professor de exatas numa hora dessa, eu ia estar realmente bem frito. E bem aflito, tá? Enfim. Esse módulo 24 é o que mais cai na apostila de vocês por conta do texto A Hora e a Vez do Augusto Matraga que a gente viu, tá? Mas será que Deus vai ter pena de mim com tanta ruindade que fiz e tendo nas costas tanto pecado mortal? Tem, meu filho, Deus mede a espora pela rédea e não tira o estribo do pé de arrependido nenhum. Sua vida foi entortada no verde. Mas não fique triste de modo nenhum, porque a tristeza é aboio de chamar demônio o reino do céu, que é o que vale. Ninguém tira de sua algibeira, desde que você esteja com a graça de Deus, que ele não regateia a nenhum coração contrito. É óbvio, o padre faz a parte dele, certo? Aqui o Joãozinho Meme, o Augusto está perguntando, mas ainda tem salvação para mim? Eu matei um monte de gente, eu fui mal. E o padre vai falar a versão bíblica, vai falar assim, fica tranquilo, porque tem, né, salvação para vocês. Vocês sabem que o padre, ele muito provavelmente está citando aqui qual situação da Bíblia, vocês sabem? Que tem salvação até o último minuto? Vocês sabem qual situação da Bíblia ele está citando aqui? Ele está citando o ladrão da cruz. Ele está falando, ó, tem salvação, até o último minuto. O que acontece com o ladrão da cruz lá na Bíblia? Tá Jesus no meio e os dois ladrões. Aí Jesus vai falar assim, ó, um dos ladrões vai falar assim, você não é Deus nada, se fosse Deus, você tinha salvado a você mesmo e salvado a nós também. Aí o outro ladrão vai falar o quê? Rapaz, mas você tá louco, cara? Cheirou cocô. Claro que ele é Cristo, né? Aí ele vai falar o quê para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus aí vai responder para ele, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu vejo essa história assim, é muito interessante, por quê? Porque Pilatos coloca uma inscrição em cima da cruz de Cristo. Vocês lembram qual é essa inscrição? INRS. Isso, INRI, na verdade. É INRI. INRI. É INRI. Por que é INRI? Vocês sabem o que quer dizer INRI? É Jesus, Salvador dos judeus, sei lá, alguma coisa assim. Muito bem, quase. Ó, é Jesus, é INRI, porque é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Porque no idioma judaico, no hebraico, não tem o J, é I. Então é Yeshua, né? Então,
Pilatos coloca lá para ridicularizar, para falar assim, não, só o rei que vocês achavam que era aí. E o que era para ridicularizar acabou, né, salvando uma vida, porque daí o cara, mesmo se não tivesse conhecido a Jesus, ele olhou e acreditou naquela plaquinha, tipo assim, nossa, ele é rei, né? É, e aí ele falou, não, lembra-te de mim, e Jesus, como conta a história, o salvou. Aqui o padre está fazendo a mesma coisa, está falando assim, ó, olha só, é, ele não regateia um coração contrito, certo? É isso que ele está falando. Então, ó, a linguagem, ó, questão da FUVEST, olha lá, ó, a linguagem figurada, amplamente empregada pelo padre, é adequada ao seu interlocutor? Justifique sua resposta. É adequada sim. Por quê? Porque ele usa um monte de metáforas colocando o mundo do Nho Augusto, né, o mundo do Augusto Matraga, na resposta. Ele não poderia falar igual eu estou falando para vocês. Do tipo assim, olha, filho, lembra-se do ladrão da cruz, né? Foi no último momento, né? Ele se arrependeu. Não, ele falou assim, ô, Jesus não tira a espora, ó, ele não faz isso. Ele não... Por quê? Cavalo, que ele sabe, vida na roça, vida de um, né? De um sertanejo. É isso que ele está fazendo, certo? Então, a resposta é que é adequada, sim, ó. Ó, assim, a linguagem do sacerdote, cheia de imagens equestres e campestres, né? Equestres é de cavalo, certo? O equino, né? E campestre, do campo. Mostra-se adequada ao seu interlocutor. Olha lá, o padre usa metáforas, Deus mede a espora pela rédea e não tira o estribo do pé do arrependido nenhum, certo? Associadas ao que ele vivia, certo? Ao que o Augusto Matraga vivia. Transcreva uma frase do texto que tenha sentido equivalente ao da frase. Não regateia nenhum coração contrito. Não regateia é a mesma coisa de falar. A apostila trazendo uma resposta, eu vou parafrasear, tá? É a mesma coisa de não desiste, não é desiste. Ele é que Deus não é desiste a palavra certa que eu quero falar. É outra palavra, mas vocês entenderam? Ó, Deus não regateia um coração contrito, tipo, Deus não rejeita. Isso, é isso que eu queria falar. Ele não rejeita um coração contrito, tá? Então, beleza, vamos lá. Aí vocês tinham mais um texto de Áurea Vez de Augusto Madraga, né? Depois vocês deem uma lida, que eu ainda preciso ir para a questão da redação, tá ok? Extraia do texto 2 exemplos de metáfora, as maitacas verdinhas. Nossa, eu dei até uma desafinada agora. Eu tava ouvindo com o nono ano, agora de pouco, New York, sabe aquela música? Não dos Frank Sinatra. Não, é Empire States, The Mind, é da Alicia Keys, sabe? New York, New York, New York. É que ela grita, mas é um grito gostoso de se ouvir até, né? Eu não sei como ela consegue fazer aquilo. Qualquer outra pessoa que tentar fazer aquilo vai... enfim, vai estourar a garganta e os tímpanos de alguém, certo? Mas ela não, ela consegue. Aquela mulher tem uma voz muito potente. Vamos lá. Dê 2 exemplos de aliterações, pessoal. Ó, é só para relembrar, tá? A aliteração, para vocês relembrarem, é a repetição de consoante. A sonância é a repetição de vogal. A aliteração, repetição de consoante, ok? Aí vocês tinham mais duas, tá vendo? Como Augusto Madraga, ele cai em vários vestibulares. A gente já viu questão de FUVEST, PUC, UFSCar, enfim. Meu, é um texto que você deve ler. Por quê? Porque ele tá dentro do livro Sagarana. Então, assim, são várias histórias, são várias sagas dentro desse livro. Então, você não precisa ler o livro todo. Você pode pegar os principais. Então, A Hora e a Vez de Augusto Madraga, eu vou lá dar uma relida. Por quê? Porque ele é curto, entendeu? Então, assim, pega o Sagarana. Às vezes você pega o livro Sagarana, ele é muito grosso, mas aí são várias histórias. Eu não preciso... Ele não segue uma ordem linear, certo? Eu não preciso ler começo, meio e fim. Por quê? Porque não são histórias, apesar do tema ser o mesmo, não são histórias entrelaçadas. Vocês entenderam?
Então, vocês podem ler aí, escolher algumas histórias, ver as que mais caem e pega essas histórias, tá ok? Tudo bem. A terceira margem do rio, depois eu sugiro que vocês leiam, fala sobre o sumiço do pai do menino, certo? O pai dele some no rio, né? É uma história um pouquinho triste, tá? Mas o pai dele acaba sumindo no rio e acaba deixando o menino só com a mãe e os irmãos, e assim, eles sentem a falta do pai e ao mesmo tempo veem que o pai vai ser mais feliz longe, enfim, é uma história que parece até uma história verídica, certo? Depois vocês leiam aí, façam essa leitura complementar, ok? Pessoal, eu vou agora para a questão da redação com vocês. Deixa eu abrir outra página aqui. Então, qual é o tipo de redação que cai no Enem? Falem para mim. Dissertativo e argumentativo. Muito bem, Ana. Dissertativo e argumentativo, certo? Então, mas qual é a diferença de redação argumentativa e redação dissertativa argumentativa? Qual é a diferença de você fazer só uma dissertação e uma dissertação argumentativa? Vocês sabiam que esse gênero textual, esse tipo textual, dissertativo argumentativo, ele não existe para nenhum outro tipo de texto, só para a redação do Enem. Ele não existe. Por quê? Porque você dissertar é você falar sobre, certo? Só que em um texto dissertativo, ele não precisa necessariamente ser argumentativo, certo? Você pode dissertar, falar sobre algo sem ter que convencer ninguém de nada. Isso que diferencia um texto dissertativo de um texto dissertativo argumentativo. Porque o texto dissertativo argumentativo que vocês fazem no Enem, vocês precisam convencer o seu leitor de que aquilo que você está falando é real e aqueles argumentos seus são argumentos ponderáveis. O que é algo ponderável? Ponderável vem de poder. Então, ponderável é aquilo que tem poder. Então, o seu argumento tem que ter poder, certo? Então, muito bem. É bom sempre relembrar que eu não posso usar, por exemplo, legal, chato, que não é argumento ponderável, certo? Eu tenho que usar, eu tenho que ir para cima mesmo. Aí eu tenho que mostrar os meus conhecimentos, tenho que mostrar que, tipo assim, eu li muito, eu assisti muito documentário, assisti a muitos filmes, né? Mesmo que eu só tenha visto o trailer e só tenha lido a orelha do livro, certo? Aí eu tenho que me aprofundar, né? Mas aí entra o poder de síntese de vocês. Aí entra o poder de vocês de usar bem as palavras, certo? Então vamos lá, porque às vezes eu posso estar falando uma baita de uma besteira, mas estou falando com propriedade, certo? Eu posso não estar sabendo o que eu estou falando, mas dependendo de quem eu uso, certo? A pessoa vai falar assim, meu, esse aqui manja das coisas, certo? Tem até algumas redações, e aí a gente já teve confusão sobre isso em sala de aula, inclusive, que você usa alguma palavra, né? Ou você usa a mesma citação para vários temas, né? Isso aí não é aceito, pessoal. Eu posso, tipo, pegar lá numa pedra, tinha um caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, né? E colocar, é óbvio, em vários textos. Só que tem texto que não vai acrescentar nada a esse trecho. E aí, às vezes, você pega um exemplo de redação já pronto, um modelo pronto, né?
E aplica em tudo quanto é tema. Isso aí já deu confusão, vocês lembram disso, certo? E aí o professor Andres Barcaro vai ver, vai falar assim, mas parece que eu já li isso em outro texto, fulano, ciclano. Então, assim, procurem diversificar, então, os autores que vocês vão citar, certo? Porque senão fica muito clichê, fica muito batido, né? Ainda mais eu que leio um monte de textos de vocês, lia, né? Agora eu não tô lendo nada. Mas entendem isso? Eu acho que vocês entendem, tá? Não dá para usar tudo em todo tipo de texto em tudo, certo? Não, obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, então vamos lá. Ó. No Enem, a proposta de intervenção, vocês sabem, ela aumenta a nota, certo? Ela aumenta a nota. No texto da FUVEST, você não tem proposta de intervenção. Você não vai aumentar a sua nota se você der uma proposta de intervenção, certo? Óbvio, é proibido, é proibido dar uma proposta de intervenção? Não é proibido. Só que ele se torna mais fácil, né? O texto se torna mais fácil, por quê? Porque você não precisa disso. Você não precisa ficar colocando o que vai fazer para melhorar. Até mesmo porque a maioria das aulas e dos temas de redação da FUVEST são bem subjetivos. Quer ver uma coisa? Vou parar aqui o compartilhamento e vou colocar aquele tema para vocês da palavra. Fica vendo. Vamos lá, vamos lá. FUVEST. Tema. Palavra do ano. Se não me engano, é o dicionário de Oxford. É o dicionário de Oxford que faz essa pesquisa para saber qual é a palavra do ano, tá? Deixa eu ver, tema 2016. Espera aí que eu vou chegar aí com vocês, tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tá abrindo aqui, tá, pessoal? Tá meio lerdo aí. Vocês passaram bem de ontem para hoje? Tô morrendo de sono, senhor. Eu tô assistindo A Fazenda, eu tô indo dormir muito tarde. Nossa, E o que você não. E o que você tem achado aí da Fazenda? Eu gosto disso, né? Eu gosto de caos, então eu tô gostando. Você gosta? Então você tá achando que aquela Jojo Todinho lá tá arrebentando? Com certeza. Você é Team Jojo Todinho, então. Sim. Ela é uma das minhas inspirações. Nossa. Dicionário. Muito bem, muito bem, muito bem. Pode ser que, né? Pode ser que aí achei. Achei, pessoal. Vamos lá ver. Pode ser que. Vocês sabem, né? Pode ser que ajude a fazer alguma redação, pode ser que caia alguma coisa sobre o expor a vida das pessoas, né? Quem sabe pode cair um tema assim, né? Mas eu não sou muito fã, não. Mas também não julgo, viu? É Big Brother, A Fazenda, o pessoal curte, né? Então, o tema da redação era o pós-verdade, certo? E olha só. Anualmente, desculpa, a Oxford Dictionary e Departamento da Universidade de Oxford, responsável pela elaboração de dicionários, elege uma palavra para a língua inglesa. A de 2016 foi post-true, né? Pós-verdade.
A palavra é usada por quem avalia que a verdade está perdendo a importância no debate político. Mais uma vez, em 2015, a palavra foi o emoji, certo? Em 2016 foi essa aqui. Aí o tema da redação era... Vamos ver. Isso aqui é FUVEST, viu, gente? Espera aí. Com base nos textos motivadores abaixo, produzam uma redação dissertativa-argumentativa sobre o tema pós-verdade. Por que que lá na FUVEST eles não pedem a proposta de intervenção? Porque lá eles vão... como que eu posso? O guia de correção é diferente do Enem, certo? São só 3 correções que eles fazem. E aí, como eu prometi para vocês, na próxima semana, que é a 10ª semana, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões que tem na prova de vocês, mais o guia de correção da FUVEST. Tudo bem, pessoal? Vocês estão preparados para fazer a prova dessa semana, tá? Augusto Matraga não cai, despenca na prova de tanto que cai. Então, assim, se quiserem, voltem às aulas anteriores, tá? Tô vendo que a Gabi tá rindo aí. Falei que despenca, né? E assim, ó, estou com saudade de vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado pela cooperação, pela paciência, por estarem comigo, tá bom? Um beijo, um queijo e se espirrar. Saúde. Tá? Obrigada. Eu tinha falado ontem, né, Ana, do cabelinho, né? Você falou que ficou legal, né? O cabelinho, meu cabelo. Sim. Uhum. Ó a sobrancelha também, eu fiz a sobrancelha. Boa, Sor. Então. Ó, tá toda desenhadinha agora. Acho que eu vou fazer uns Por que risquinhos. você não fez o risquinho? Então, tô pensando. Se minha esposa não me expulsar de casa, tá ótimo. Se você quiser, eu faço também. Tá, olha a promessa, hein? Não, beijo, não pessoal. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, Sor. Obrigada. Tchau, Sor. Obrigada. Tchau. Tchau, Sor. Obrigada. Até Tchau, meu amor. Até. Deus Tchau, abençoe. Sor. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Com Deus. Obrigada. Tchau.